Olá pessoas, tudo bem? Estou aqui novamente e na aula de hoje falaremos sobre as orações subordinadas. Orações essas que já vimos nas aulas de conjunções, mas que nesta aula em questão falaremos de forma mais ampla, de forma completa e complexa, certo? Em alguns momentos eu chamarei as orações subordinadas de orações S, porque pode ficar um pouco chato eu ficar repetindo subordinado toda hora por ser um pouco maior. Por ser uma palavra grande, né? Orações subordinadas todo momento ficaria um pouco fatídico. Então, chamarei de oração S também. Essa imagem representa muito bem o que é uma oração subordinada, porque as orações subordinadas podem ter três tipos. Podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. As orações S substantivas podem ser sujeito, objeto direto, aqui está errado, tá? Era para ser objeto direto e indireto, complemento nominal, aposto e predicativo. Elas podem ter estas funções. Já as adjetivas serão exclusivamente e unicamente adjunto adnominal. E nesse ponto aqui das duas, vale salientar que esse é um tipo de erro muito recorrente em provas, tá? Os avaliadores, eles colocam as adjetivas como sendo outra coisa que não adnominal ou adverbial, adjunto, né? E isso ocasiona um erro muito recorrente. Então, as orações S adjetivas serão apenas adjunto adnominal. E as orações S adverbiais serão apenas adjunto adverbial. E não pode ser outra coisa além desses, tá? Só as substantivas que podem ser mais do que podem ter mais do que uma função sintática. Para a gente falar, para a gente adentrar neste conteúdo de orações subordinadas, primeiro a gente tem que revisar um pouquinho sobre o período simples e o período composto. O período simples, ele é chamado de período absoluto ou oração absoluta, porque ele tem apenas um verbo, e esse verbo é absoluto dentro dessa oração, tá? O período simples é representado pelo SVC, que é o sistema mais utilizado na língua portuguesa, né? O sistema mais importante da língua portuguesa, que é sujeito, verbo, complemento. Como que a gente faz? A gente descobre o verbo da nossa oração, perguntamos ao verbo quem é o sujeito, a ação desse verbo está sendo feita para quem, a favor de quem, e tudo que sobrar que não é verbo e nem sujeito será complemento. Complemento verbal, complemento nominal, enfim. Então, oração absoluta é uma oração do período simples. Absoluta por ela ter apenas um verbo e esse verbo ser absoluto, certo? Então, período composto, ele pode ter dois tipos de composição. Ele pode ser composto por dois tipos de composição. Ele pode ser composto por coordenação, e quando ele for composto por coordenação, ele poderá ser assindético ou sindética. Ter orações sindéticas e assindéticas. A gente viu isso na aula anterior, nas aulas anteriores, quer dizer. E as assindéticas, a coordenação assindética não possui conectivo. São orações sem conectivo, sem conjunções ou sem preposições. Já as sindéticas possuem conectivos e são 5 as conjunções sindéticas. A gente viu isso na aula anterior, certo? E também pode ser composto por subordinação. Composto por subordinação podem ser substantivos, adjetivos ou adverbiais. Podem fazer a função dessas classes gramaticais dentro da oração, tá? Fazendo uma função para a oração principal. A oração subordinada funcionando de determinada forma a favor da oração principal. Então, o substantivo ele pode fazer o papel do sujeito dentro, a oração pode fazer o papel de sujeito, e o adjetivo pode fazer o papel de uma característica. A oração secundária, a oração subordinada, fazendo o papel de característica para a oração principal ou adverbial, fazendo a função de uma causa ou de um modo para a oração principal. Então, ao todo, os adverbiais são 9. A gente já viu isso nas conjunções. As conjunções subordinadas adverbiais são as mesmas das orações, tá? A mesma coisa. Mas a gente vai ver de novo para massificar o conteúdo. Então, temos uma imagem aqui que resume muito bem o que a gente acabou de falar. No período simples, nós temos a oração absoluta, representada pelo SVC, sujeito, verbo, complemento. No período composto, nós temos a coordenação,
que pode ser assindética ou sindética. Dentro da sindética nós temos 5 tipos de conjunção. No período composto temos a subordinação, e a subordinação tem 3 tipos de orações. Temos a oração substantiva, adjetiva e adverbial. A adverbial tendo 9 tipos dentro dela, certo? Então, a estrutura coordenada ela vai ser fixa e equiparada, e não existe relação de hierarquia. Ela é independente, ela não precisa de outra oração para funcionar. Essa é a oração coordenada ou estrutura coordenada, ela é fixa. Já a subordinada é uma oração principal exercendo uma função sobre a subordinada. Ela é dependente, a oração subordinada é dependente da oração principal. E há uma relação de hierarquia. A oração principal é a mais importante, mas a oração subordinada ela faz uma função, ela exerce uma função a favor da oração principal. Tá? O que a gente vai ter inclusive uma aula muito complexa, um pouco mais complexa sobre o que, porque o que e o se, eles é um tipo de conjunção que pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Certo? Pode ser uma conjunção, pode ser um pronome, pode ser um advérbio. Então é um pouco complexo, mas aqui dentro desse contexto, o que é uma conjunção. O que como conjunção é uma das conjunções mais complexas, mais complicadas, porque ele confunde muito. E o que pode ser uma conjunção integrante. São conjunções que vão introduzir complementos, tá? Ou pode ser um pronome relativo, um pronome que faz referência ao termo anterior. Normalmente faz referência ao verbo ou ao sujeito. Então é fácil confundir entre os dois, mas ele pode ser mais um, inclusive. Ele pode ser um advérbio também. Então o que? Ele pode ser um substantivo. Sendo substantivo, eu também posso me referir a ele como conjunção integrante. Certo? O que pode ser um adjetivo. Sendo adjetivo, eu posso me referir a ele como pronome relativo, um pronome que faz referência a um termo anterior. E pode ser um advérbio. Ele sendo um advérbio, ele será uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Uma conjunção que indaga causa, uma conjunção que traz causa e consequência, consecutiva. Causa e consequência. Então, partindo aqui, de fato, para o conteúdo de orações subordinadas. Orações subordinadas exercem função sintática. É muito importante a gente frisar aqui na função sintática, porque é diferente função morfológica de função sintática. Só para salientar isso aqui e ninguém ter nenhum tipo de dúvida. Então, ela vai exercer uma função sintática em relação à oração principal, porque ela está inserida na oração principal. Ela faz parte da oração principal, porque ela complementa a oração principal. Então, se eu tenho uma oração subordinada, obrigatoriamente eu terei uma principal. Oração principal pode existir sem a subordinada, mas subordinada não pode existir sem a oração principal. Então, veremos aqui as funções sintáticas das orações subordinadas. Elas podem... Aqui está tudo misturado, tá? Adverbial, substantiva e adjetiva. Então, a oração subordinada pode ser um sujeito, pode exercer a função de sujeito para a oração principal. Quando a oração principal não tiver sujeito, a oração subordinada pode fazer o papel de sujeito da oração. Objeto direto, a gente costuma chamar de objeto direto e objeto indireto quando eles têm uma oração subordinada, nós chamamos de objeto direto oracional, quer dizer, e objeto indireto oracional. Complemento nominal. Normalmente essas aqui vão ser mais nas adjetivas, tá? Essas 3 aqui. Aposto e predicativo. Essas são as funções. O aposto quando estiver explicando e o predicativo quando estiver caracterizando a oração principal. Mas o que a gente vai mais ver vão ser essas 3 aqui, tá? Claro que veremos outros também, mas só salientando aqui que o que mais cai são esses 3 aqui. E esses 2 são os mais difíceis, os outros são tranquilos. Você sabendo o que é um aposto, o que é um complemento nominal, o que é um predicativo, o que é um sujeito, você mata a questão. É muito simples. Então, a oração subordinada adjetiva pode ser somente um adjunto adverbial. Não tem exceção para isso. E se você não entender que não há exceção para isso, você pode acabar errando muitas questões, porque cai bastante isso. E a oração subordinada adverbial pode ser apenas... na verdade, aqui é um adjunto... Acabei cometendo um erro. É um adjunto adnominal, tá? E aqui que é um adjunto adverbial. Somente... Então, a oração subordinada adjetiva pode ser apenas adjunto adnominal. E a oração subordinada adverbial pode ser apenas adjunto adverbial. Somente isso. Sempre será adjunto adverbial
e a oração S adjetiva sempre será adjunta adnominal, sem exceção. Mas assim, não vai cair muito em prova, mas a função sintática das orações existe. Mas além disso, nós temos a função morfológica também. O que mais vai cair é função sintática, tá? Mas a gente tem alguns exemplos aqui. Uma oração subordinada substantiva tem função de substantivo. Pode ser substituída por um substantivo. Oração subordinada adjetiva tem a função de um adjetivo, obviamente, e pode ser substituída por um adjetivo. A oração S adverbial tem função de advérbio. Pode ser substituída por um advérbio. Aí a gente vai ao significado dessas classes gramaticais para a gente descobrir, né? Mas é simples. Se tem o adjetivo, ele vai fazer função de sujeito, vai ser substituído por um sujeito. Função de adjetivo é uma característica, advérbio é uma causa ou modo. Enfim, só corrigindo aqui que estava errado. O que? Ele pode encabeçar os três tipos de oração subordinada: substantiva, adjetiva e adverbial. Quando ele encabeçar a oração substantiva, ele vai funcionar como uma conjunção integrante, integrando outros elementos. Quando ele encabeçar a oração adjetiva, a oração subordinada adjetiva, ele vai funcionar como um pronome relativo, fazendo menção, né, relacionando um termo anterior. Quando ele encabeçar a oração subordinada adverbial, ele vai funcionar como uma conjunção subordinada adverbial, uma conjunção de causa, certo? Uma conjunção adverbial consecutiva. Conjunção que indica causa e consequência. Então, o que? Substantivo, a gente já viu isso aqui, só para frisar. O que? Substantivo, conjunção integrante. O que? Adjetivo, pronome relativo, relacionando um termo anterior. E o que como advérbio? Conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Causa e consequência. Sempre liguem essa conjunção a causa e consequência, tá? Então, das três, a mais difícil que a gente vai ter é a subordinativa adverbial consecutiva, porque obrigatoriamente a oração principal, a qual está subordinada, deverá apresentar um intensificador. É a mais fácil, né? Eu acho que eu li difícil, mas é a mais fácil. Porque o intensificador ele pode ser tanto, tal, só um tal, tá? Tem um erro aqui, só um momento. Tão e tamanho. Sempre que tiver um desses daqui, você já tiver um desses daqui e um que, você já vai associar que esses provavelmente serão intensificadores. Exemplo, João é tão esperto que impressiona até as crianças, certo? Aqui, ó, a causa é João ser esperto, né? E a consequência é ele impressionar as crianças por ser tão esperto. João é tão esperto, oração principal, certo? João é tão esperto, oração principal, que está indicando causa, e que impressiona até as crianças, a oração subordinada adverbial consecutiva, que indica consequência. Então, a oração principal ela vai terminar antes da conjunção, antes do conectivo. E o que vem depois vai indicar a oração subordinada. Então, essa oração aqui, essa oração subordinada está dando uma causa para uma consequência para a nossa oração principal. Então, as orações subordinadas sempre terão essa função de dar alguma coisa para a oração principal, certo? Então, temos aqui esse exemplo aqui que a gente já viu, né? Tanto que, tal que, tão que, tamanho que, o tanto sendo a causa, o tal, o tão, o tamanho sendo a causa e o que sempre sendo a consequência. Nesses casos, sempre haverá uma consequência. Então, para a gente matar aqui isso aqui de vez, o que ele pode ser pronome relativo ou conjunção integrante, certo? O que, quando é pronome relativo, ele faz referência ao termo anterior. Normalmente, esse termo anterior é o sujeito ou verbo. Então, aqui, exemplo. Ele é o escritor que representa o Brasil. O que está fazendo referência ao escritor, que é o sujeito da oração. O aluno que estuda é aprovado. O que está fazendo referência ao aluno, que é o sujeito da oração também. Então, o que, quando ele fizer referência ao termo... É muito fácil de identificar. Quando ele fizer referência ao termo anterior, pronome relativo. O que, quando ele for conjunção integrante, ele vai apenas integrar e pode ser identificado pelo macete do isso, um macete que a gente já viu diversas vezes. Então, ela quer que você volte. A gente pode substituir a segunda parte, né, da frase, a oração subordinada, por isso. Ela quer isso. Percebo que os alunos são dedicados, percebo isso. Então, sempre que você substituir a oração subordinada pelo isso e fizer sentido,
será uma oração substantiva subordinada integrante, certo? Então, o que será uma conjunção integrante, por fazer parte de uma oração integrante. Muito simples, muito fácil de identificar, a gente inclusive já viu isso diversas vezes, certo? E vamos a alguns exemplos aqui. Percebo a oração principal. A oração principal sempre vai terminar antes da conjunção, certo? No caso aqui, a conjunção o quê? Percebo que os alunos do foco são carinhosos. Oração subordinada, essa oração aqui. A gente também pode perceber que a oração principal, quando ela não tiver verbo, a gente vai ter que partir para a oração subordinada. Quando a oração principal não tiver verbo, a oração subordinada tem que obrigatoriamente ter verbo. E eu ia falar uma coisa aqui, mas eu vou deixar para a gente partir para adjetivas, senão vão surgir algumas dúvidas. Mas basicamente é isso. Oração principal termina antes da conjunção, certo? Então vamos a alguma análise aqui. Primeiro a gente tem que separar a oração principal da oração subordinada, como a gente fez aqui. Verificar se existe um intensificador. Se existir um intensificador, será consecutiva, indicando causa e consequência. Se não, ela será adjetiva ou substantiva. Terceiro passo, a gente vai verificar se o que está fazendo referência ao termo anterior. Se ele estiver fazendo referência ao termo anterior, então ele será um pronome relativo. Mas aqui, vemos que não, porque não é um sujeito e nem um verbo. Então aqui a gente vai ao nosso quarto passo, né, que é o nosso macete do isso. Percebo isso. Fez sentido? Substituir a nossa oração subordinada, a segunda parte aqui, por isso. E fez sentido. Então, nesse caso, se fizer sentido, o que será integrante? Será uma oração subordinada, substantiva integrante. Uma oração subordinada substantiva encabeçada pela conjunção integrante que. Então aqui a gente tem alguns exemplos para a gente mostrar isso, para a gente esclarecer um pouco melhor isso. É provável que ele chegue ainda hoje, é provável isso, substituir uma oração subordinada. Conta-se que ele chegará ainda hoje, conta-se isso. Espero que você case, espero isso. Gostaria de que todos me apoiassem, gostaria disso. Sou favorável a que o condenem, sou favorável a isso. E minha esperança é que seja feliz. Minha esperança é isso. Desejo uma coisa, que seja feliz. Desejo isso. Então, todos esses aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva e integrante. Temos a conjunção integrante, um que como conjunção integrante. Que em todas e o que sendo conjunção integrante em todas. Então, as orações subordinadas são orações que exercem função sintática sobre outras. Oração que subordina depende da outra. Certo? Na verdade, a oração subordinada ela vai depender da principal. Ela fará uma função sintática para a principal. E elas podem ser substantivos, adjetivos e adverbiais. Então, antes da gente partir aqui para as substantivas, eu vou finalizar a aula por aqui. Eu peço que vocês dêem uma revisada nas aulas anteriores para a gente entender melhor isso aqui. E quando a gente for para substantivas, vai ser rápido, porque o que eu queria fixar era isso, resumir aqui um pouco das aulas anteriores e trazer alguns conceitos novos. Mas basicamente é isso, não é nada muito complexo, nada muito complicado. Como eu já disse, o português não é difícil, ele é trabalhoso, assim como a matemática, a física ou qualquer outra disciplina que você queira aprender. Não vai ser da noite para o dia que você vai aprender. Você tem que se esforçar, tem que suar um pouquinho. Então é isso, até a próxima.